Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando hoje mais uma aula de atualidades. Eu continuo trabalhando as palavras-chave que aparecem em todo edital, seja de atualidades, seja de conhecimentos gerais. As palavras saúde, transporte, educação, segurança e economia. E hoje eu vou desenvolver economia. Tem uma certa tendência em concursos a sempre você pegar um tópico atual e vincular com a relação histórica. Então é por isso que é fundamental entender a estrutura do sistema financeiro internacional, a estrutura do sistema financeiro nacional, o funcionamento do Fundo Monetário Internacional, o funcionamento do Banco Mundial e por aí vai. Então, na verdade, em outras aulas eu trabalho esses tópicos, né? Cultura, educação, saúde, transporte, e na aula de hoje vou trabalhar educação. Você deve ter percebido, você que presta concurso, você que lê os editais, que é cada vez mais comum aparecer a palavrinha economia e aparecer o termo laços históricos. E é por isso que você precisa estudar, assim como todas as outras matérias, antes do edital. Porque afinal de contas, você no edital aberto, você estuda aqueles temas que estão quentes. Eu sempre digo isso para você, né? E o tema quente é aquele que está na imprensa, local, nacional, internacional. E aí a gente olhando para o passado recente, acidente de Brumadinho, atentado terrorista em algum lugar, Covid-19 e todas as suas consequências, morte de alguma personalidade, isso é o tema quente. Isso é o tema que está na imprensa, mas sempre tem um laço histórico que é a vinculação. Eu gosto de dar sempre um exemplo que vai bem a calhar, né? Em julho de 2020, o governo americano, o então governo Trump, rompe com a Organização Mundial de Saúde, por conta de divergências aí na situação da pandemia. Perfeito, então esse é o tema quente, esse é o tópico quente. O governo Trump rompe com a Organização Mundial de Saúde e os Estados Unidos se retiram da OMS. Perfeito. Só que aí não basta você saber isso, meu irmão, porque na prova vai cair o vínculo histórico do que é a OMS. Esse é o problema. Então vai cair lá atrás, ele vai retroceder lá para trás para que você responda, para que você trabalhe essa questão da OMS. E se você não souber que a OMS é uma subsidiária da ONU, quando foi criada, qual a sua estrutura, cerra a questão. Perfeito? Eu acho que, tratando-se de economia, tem dois temas que sempre estão presentes, né? Políticas governamentais, no passado recente foi a liberação dos inativos do FGTS, mais ainda recentemente foi o auxílio emergencial que o governo dá por conta da crise de renda e emprego do Covid-19. Isso sempre cai. E também sempre cai taxa Selic. Mas não cai quanto é a taxa Selic atual. É até difícil cair desse jeito, porque vai que até a prova tem uma reunião extraordinária do Copom, que é o Comitê do Banco Central que define a taxa básica de juros e muda a taxa básica de juros. Aí já era, né? Então, na verdade, o que cai é a estrutura do Bacen, a estrutura do Comitê Selic, do comitê que é o Copom, que define a taxa Selic. A aula de hoje tem esse objetivo. Tem o objetivo de ser uma aula que você vai poder assistir hoje, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 3 anos, e o tema é atual, porque o tema é os laços históricos de economia, que é, na verdade, a estrutura tanto do sistema financeiro internacional quanto do sistema financeiro nacional. Perfeito? Bom, na verdade, nem eu preciso gastar muito tempo. Eu já conversei com você em outras aulas sobre como, a partir dos anos 90, a internet possibilita que os mercados eles sejam cada vez mais internacionais. Como os mercados eles se expandem e se tornam cada vez mais globais. E por conta dos mercados serem globais, por conta das empresas atuarem cada vez mais em outros países, por conta das multinacionais hoje dominarem todo o sistema financeiro
e mercados mundiais, existiu a necessidade de regulação de mercados internacionais, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista financeiro. Então você tem organizações como a Organização Mundial de Saúde, você tem organizações como a Organização Mundial do Comércio, você tem o FMI, você tem o Banco Mundial, você tem o Banco dos BRICS, ou seja, você tem uma série de organismos e instituições internacionais que possibilitam que tenha uma regulação do mercado. Agora, o problema é que esses organismos internacionais, eles são organismos de consultoria, né? Não existe um governo mundial, não existe uma jurisprudência mundial. Cada país tem sua autonomia legal, cada país tem sua autonomia jurídica, que é a autonomia nacional. Então, como afinal de contas, eu vou trabalhar um mercado mundial sem que eu possa ter regulamentação mundial? Óbvio, né? Se algum país ele rompe muito, ele se afasta muito daquilo que são as orientações da Organização Mundial do Comércio, do FMI, do Banco Mundial, você pode impor sanções, você pode impor restrições. E aí nós vemos nos últimos anos a Rússia, a China, a Venezuela, Cuba, o Irã, o Iraque, na época do Saddam Hussein, nos anos 90, países que sofreram restrições porque resolveram adotar práticas comerciais ou econômicas, tributárias, aduaneiras, que rompiam com digamos, a diretriz mundial. Bom, mas no final dos anos 80 já se desenhava um mercado global, já se desenhava o uso de tecnologias, e em particular a internet, que já existia na Europa e Estados Unidos desde os anos 70, como um propulsor da economia, como um grande propulsor da economia mundial. Nessa situação, nesse quadro, foi necessário que os governos, os ministérios da Fazenda ou da Economia se reunissem para assumir a responsabilidade dessa tradição e desse acordo de posturas internacionais. Aí que nascem os acordos de Basileia, que são a base do sistema financeiro internacional, que é explorado em atualidades quando se fala de economia e seus famosos laços históricos. Perfeito? Bom, então, vamos lá. Então, vamos desenrolar justamente qual é a abordagem, como se trata e o que são os tais acordos de Basileia, que foram a base do sistema financeiro internacional. Basileia é uma cidade da Suíça, e os acordos de Basileia têm esse nome do mesmo jeito que os tratados de Paris, os acordos de Paris, né? Representam o país a cidade em que as reuniões começam a ser feitas. Então, na verdade, Basileia I, que foi a primeira reunião, acontece em 1988, quando o Brasil terminava o governo Sarney, e acontecem as primeiras eleições diretas pós-regime militar, e no segundo turno disputado contra Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor é eleito presidente. Então, em 88, 89, 90, 91 é o período histórico, né? E esse primeiro acordo de Basileia representou, na verdade, os representantes dos ministérios da Fazenda ou da Economia dos principais países do mundo, Brasil incluído, das principais economias do mundo. O Brasil sempre teve, historicamente, entre as 10 maiores economias do mundo, né? Ele foi, durante muito tempo, a 7ª economia do mundo. Hoje ele é a 9ª economia do mundo. Mas o Brasil sempre teve entre as 10, historicamente, economias do mundo, né? E um pouco para trás, um pouco para frente. E o Brasil participa, com seus representantes, dos acordos de Basileia. Então, na verdade, a Basileia I, que é em 88, é o primeiro passo para se estabelecer aquilo que hoje se chama de sistema financeiro internacional. Foi o primeiro passo para que os países começassem a se comprometer com ter regulamentação, ter legislação, cada um dentro da sua autonomia jurídica, de alinhamento.
E aí, portanto, Basileia I tem essa característica de ser, na verdade, o início de tudo, né? O início dessas relações internacionais de regulamentação do sistema financeiro. Agora, em 2004, 6 anos depois, 12 anos depois, né, de 16 anos, ainda bem que não é aula de raciocínio lógico-matemático, 16 anos depois de Basileia I, existe a necessidade de uma nova reunião, e aí acontece Basileia II. Por que existe a necessidade de Basileia II? Porque eu comentei com você que Basileia I representou as bases do sistema financeiro internacional. Perfeito. Basileia II foi o passo adiante, foi a regulamentação. Regulamentação em quais quadros? Regulamentação em que sentido? Em primeiro lugar, promover a estabilidade financeira internacional. A gente está acostumado a sofrer aqui no Brasil por crises oriundas na Ásia, crise do imobiliária norte-americana, crash da bolsa. Então, o mercado é mundial e as crises também são mundiais. Fortalecimento da estrutura de capitais das instituições, ou seja, aqui se fala em particular das instituições financeiras, né? Fortalecer a adoção de melhores práticas de gestão de riscos. Na verdade, quando se fala de economia e sistema financeiro e entidades bancárias, a gestão de riscos é fundamental, né? Porque, afinal de contas, todo investimento envolve um risco menor ou maior. E você gerir riscos e minimizar as consequências dos riscos é uma necessidade não só do mercado financeiro, mas de qualquer mercado. Estimular maior transparência e disciplina do mercado. Na verdade, Basileia cresceu para disciplinar o mercado internacional. E Basileia II dá esse passo à frente, né? Então começa a exigir dos países e das instituições financeiras que atuam em multimercados estabilidade financeira, ter garantias de crédito para poder atuar nos mercados, ter uma estrutura de capitais que garanta o banco não quebrar, como, sei lá, por exemplo, o Banco Votorantim que quebrou e deixou muita gente na mão, gerir riscos e ter transparência. E aí quando se fala em transparência, se fala em relatórios de gestão, relatórios para os interessados e por aí vai, né? Nesse sentido. Vamos já aproveitar e falar de Basileia III. E olha que interessante, né? Deixa eu pontuar uma coisa aqui para você antes de continuar. As coisas, elas são cada vez mais céleres, né? As coisas são cada vez mais rápidas, mais dinâmicas. Então é interessante, porque na verdade, de Basileia I, 88, a Basileia II, 2004, o Brasil vivia o início do governo Lula, um período de crescimento, um período em que a classe média começava a ter acesso a bens e serviços que não tinha. Basileia II acontece 16 anos depois para regular o mercado. E Basileia III, que acontece em 2010, no final, né, do segundo mandato do presidente Lula, na transição Lula-Dilma, o Brasil vivia uma fase de crescimento, expectativa, Copa do Mundo, Olimpíadas, né, pretensões internacionais ousadas. E aí isso teve consequências, né, positivas, negativas. Não é o caso de fazer essa análise aqui, mas esse era o momento histórico que o Brasil vivia, né? Esse era o lastro histórico na época que o Brasil vivia. Bom, Basileia III é muito importante, porque Basileia III aprofunda essa regulamentação que eu pontuei para você. Basileia III é literalmente o aprofundamento dessa relação de regulação do mercado. Então vamos a Basileia III. Vamos lá, vamos entender o que foi esse encontro em 2010 e, óbvio, assim como todos os outros, com a participação do Brasil. Elevar a qualidade, consistência e transparência da base de capital por meio de regras mais rígidas relacionadas à exigibilidade de instrumentos a serem considerados no capital. Ou seja, aumentou a necessidade das instituições financeiras e das empresas apresentarem relatórios de gestão e planejamento para que você possa atuar em multimercados, né? Reduzir prociclicalidade por meio de parcelas adicionais de capital. Isso é um termo bastante técnico, né? Mas, na verdade, é você reduzir crises cíclicas de riscos. Ou seja, você analisar o risco passado
e ter ferramentas para que eles não voltem no futuro. Endereçar risco sistêmico, ou seja, existem riscos que você não tem como fugir, né? Riscos ambientais, riscos internacionais, riscos, por exemplo, como a pandemia do Covid nos mostrou, que tem pouco controle interno. Então, endereçar risco sistêmico significa você ter política de prevenção ou política de contenção de danos. Contemplar requerimento do capital baseado em risco em um índice de alavancagem e aprimorar a cobertura de riscos. Vocês perceberam que vários elementos aqui não é aula de conhecimentos bancários, nem de atualidades do sistema financeiro, apesar que isso é literalmente atualidades do sistema financeiro, mas você percebeu que introduziram novos padrões de gestão de liquidez. Liquidez, em poucas palavras, é você jogar dinheiro no mercado para você alimentar o mercado e o consumo. Incluir testes de estresse para índices propostos. Você percebeu o quanto parece aqui nas definições e premissas de Basileia 3 a palavra riscos? Porque, na verdade, o grande segredo do AlphaCon, o grande segredo de qualquer empresa que atua em qualquer mercado, é você conhecer os riscos que você tem e você, já que você não consegue eliminá-los, porque, afinal de contas, existem riscos que fogem da sua alçada, ao menos que você minimize-os, ao menos que você minimize tais riscos. Então, Basileia 2 já começa a pedir para as organizações do sistema financeiro, lembre que essa é uma aula de economia, Basileia 2 já começa a solicitar para as empresas olharem para essa questão dos riscos, né, se precaverem quanto a essa questão dos riscos. Já Basileia 3 aprofunda absurdamente a questão de você controlar e prever riscos e ter ferramentas para, quando possível, minimizá-lo. Bom, vamos agora pontuar, portanto, dentro de economia e laços históricos, que é justamente como tem aparecido em concurso e nos editais, vamos pontuar aquilo que são os riscos. Então vamos lá, vamos conhecer os riscos de mercado, quais são e qual deles tem maior governabilidade. Tipos de riscos na economia do sistema financeiro. Riscos controlados de forma prospectiva e analisando que tem direta relação com a saúde financeira da instituição. Seguem abaixo os riscos. Bom, o primeiro risco é o risco do mercado, né? Risco de novos concorrentes, risco de novos rivais, risco de refluxo do mercado, risco do seu produto ser superado, risco de você ter um outro interesse da clientela. Aqui tem uma ampla leitura acadêmica, né? A maior referência de risco do mercado é a obra de Michael Porter e as 5 forças de Porter. Risco de crédito, né? Na verdade, eu sou educador, né? Mas a base da macroeconomia é que quando você tem uma política restritiva, você diminui o crédito para você, em consequência, diminuir a procura e ser obrigado a diminuir o preço para que você tenha maior oferta. E quando você é expansivista, né, você é propositivo economicamente, você aumenta o dinheiro no mercado, você aumenta o crédito, você aumenta o consumo, você aumenta a liquidez, a movimentação de mercado, mas como contrapartida você pode ter maior pressão inflacionária, porque se a procura é grande, o preço aumenta. Risco de liquidez, que é o risco de quanto você tem de dinheiro no mercado e o quanto as pessoas estão acostumadas a gastar, né, a movimentar o dinheiro, a pôr dinheiro no mercado. Risco operacional. Eu queria pontuar aqui uma questão de risco operacional que eu me lembro muito bem. Um banco que foi adquirido pelo Itaú, chamado Unibanco, ele tinha um dos motivos do Unibanco perder valor de mercado e ser comprado pelo Itaú. O Unibanco chegou a ser um grande banco brasileiro, chegou a ser um dos maiores bancos brasileiros. Ele tinha um marketing muito agressivo, né? Mas aí ele foi perdendo espaço no mercado, foi perdendo market share, espaço no mercado, e acabou sendo incluído, mastigado pelo Itaú, né? Adquirido pelo Itaú.
Durante muito tempo se utilizou inclusive o termo Itaú Unibanco, porque quando uma empresa muito grande adquire outra empresa muito grande, para você não desvalorizar a marca dessa empresa que você está adquirindo, você utiliza o termo fusão. Né? Não existe uma fusão pura, né? É difícil ter uma fusão pura. Na maioria das vezes você tem uma aquisição. Então, quando o Itaú adquire o Unibanco, o Itaú Unibanco, qual foi um dos motivos do Unibanco falir? Ele criou um cartão de crédito e uma linha de crédito para universitários. E toda a propaganda tinha relação com essa questão de você incentivar o início da vida econômica das pessoas, dos jovens. O problema é que o universitário hoje em dia, ele demora para ter um retorno, né? Ele demora para dar uma contrapartida financeira, ele demora para ter grana para pagar o crédito. Então isso se mostrou uma aposta errada e foi um risco operacional que acabou dando prejuízo. Um exemplo aqui que me veio à cabeça do que é um risco operacional. Risco legal, né? O risco legal é o risco de mudança de legislação. Talvez vocês não se lembrem, mas quando o Collor toma posse, vencendo as eleições no final dos anos 80, vencendo o Lula no segundo turno, a Zélia Cardoso de Mello, que foi ex-esposa do saudoso Chico Anísio, ela confiscou a poupança. Então todo mundo que tinha um valor X na poupança, essa grana foi confiscada pelo governo. Então é um risco legal, um risco e as instituições financeiras sofreram com isso, né? Então é um risco de uma decisão governamental, ou decisão da administração pública, ter como consequência um problema da tua empresa. E, por fim, risco do fator humano, que é um erro, né? É literalmente você ter um erro de decisão, um erro de gestão, um erro de liderança, é o risco do fator humano. Esses são os riscos do mercado que o sistema financeiro e a economia precisam prever. Perfeito? Então esse é um quadro que apresenta o sistema financeiro internacional, mas baseado nos acordos de Basileia, baseado nas instituições internacionais, o Brasil cria o seu sistema financeiro nacional. É óbvio que existem instituições do sistema financeiro nacional que são criadas décadas antes dos acordos de Basileia, por exemplo, o Banco Central. O Banco Central foi criado em 64. Em 31 de dezembro de 64 é criado o Banco Central do Brasil. Então, muito antes de Basileia. Mas aí, quando os acordos de Basileia determinam a conjuntura, a característica do sistema financeiro nacional, nós chegamos ao que conhecemos hoje como Sistema Financeiro Nacional, que, na sua prova, no seu edital, vai aparecer justamente no tópico Economia e seus laços históricos, como eu apresentei nos editais que eu tenho lido nas aulas e citado para você. Então, vamos lá. Bom, então vamos conhecer o Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional, ele não é um órgão público, não é uma entidade da administração indireta, ele é uma estrutura que não tem servidor público, não tem gestor, é uma estrutura intangível, né? É um conceito, como se fosse o mercado. Então, existem as entidades normativas do Sistema Financeiro Nacional. As entidades normativas não trabalham com o cidadão diretamente, não trabalham com as empresas diretamente, são estruturais. Isso aqui é uma aula de atualidades, não é uma aula de atualidades do sistema financeiro, apesar de aparecer a palavra economia nos editais, né? Então eu vou pontuar brevemente, porque aqui o interesse é apresentar apenas normativo, porque é assim que cai em prova, normativo, o qual é formado por instituições que, além de estabelecerem regras e diretrizes, também definem parâmetros, ou seja, as entidades normativas são aquelas que definem a política econômica e aquelas que fiscalizam as instituições financeiras e que atuam no mercado. As duas mais importantes são o Conselho Monetário Nacional e o poderosíssimo Banco Central, que é inclusive o emissor da moeda, define a taxa básica de juros, mas existem outras, né? São 6 entidades. Comissão de Valores Mobiliários, que controla o mercado de ações, Superintendência de Seguros Privados, Superintendência de Previdência Privada, no Brasil isso aqui é um negócio milionário, né? E Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Essas são as entidades normativas que não vendem produtos e serviços no mercado financeiro e na economia. Regulam, definem regras, parâmetros e fiscalizam.
Porém, nós temos as entidades intermediação ou operativas. Essas são o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, os bancos estaduais, as cooperativas de crédito. É formada por instituições que atuam na intermediação financeira conosco e tem como função operacionalizar a transferência de recursos entre os agentes superavitários e os agentes deficitários, a partir de regras, diretrizes e parâmetros definidos pelos subsistemas normativos, pertencem a esse subsistema. Entidades financeiras bancárias, e aí está o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os bancos privados, não bancárias, aqui estão os bancos de investimento, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, é um sistema em particular, instituições não financeiras e auxiliares do sistema financeiro. Então é aqui que se encontram as instituições que literalmente vendem produtos e serviços bancários. Dentre as entidades normativas e as entidades de intermediação, então você entendeu que, na verdade, existe no sistema financeiro nacional um tripé. Existe o sistema financeiro nacional, entidades normativas e entidades de supervisão. E as entidades de intermediação, normativas, intermediação, Banco Central do Brasil está nas normativas e é a principal. Então é por isso, né, que entre normativas e de intermediação destaca-se o Banco Central do Brasil. Então vamos pontuar quais são as atribuições e características do Bacen. Como eu comentei com você, né, o Bacen foi criado em 31 de dezembro de 64, é uma autarquia, portanto faz parte da administração indireta e foi criada no primeiro ano do regime militar, pós-derrubada do governo democraticamente eleito do presidente João Goulart. E aí, quais são as funções do Banco Central? O que pode cair justamente nesse famoso lastros históricos de atualidades. E aqui eu deixei em negrito as palavrinhas-chave, né? O Banco Central fiscaliza as instituições, ou seja, é o Banco Central que pune o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Itaú, o Santander, em território nacional, frente a alguma denúncia de não regulamentação com os acordos de Basileia e com as normas determinadas pelo Conselho Monetário Nacional. Administrar a dívida interna, ou seja, é ele que administra o que os entes da federação devem para a União. Controlar o crédito, e aí você controla o crédito sendo restritivo ou expansionista, particularmente definindo a taxa básica de juros, que daqui a pouco eu vou falar. Autorizar o funcionamento. Então, se eu quero criar um banco, se eu quero criar uma casa de câmbio, é o Bacen que me autoriza. Garantir o poder de compra da moeda brasileira. Na verdade, a última vez que a moeda brasileira foi dolarizada foi no plano real, né? Então, vira e mexe, os países têm como ferramenta subsidiária equiparar a sua moeda ao dólar. E quem faz isso no Brasil é o Banco Central, sobre as orientações do Conselho Monetário Nacional, que é outra entidade normativa. E depositário das reservas, né, de ouro e moeda estrangeira. Então, quando você faz uma transação de moeda estrangeira no Brasil, é o Banco Central que faz essa intermediação. E, rapidamente, deixa eu pontuar para você o Copom. Não vou entrar na particularidade, porque não é aula de atualidades do mercado financeiro e do sistema financeiro, mas dentro de economia e seus laços históricos, é importante saber que o Banco Central do Brasil tem o seu Comitê de Política Monetária, chamado Copom. O Copom se reúne 8 vezes ao ano, e nessas 8 reuniões que ele realizou no ano, ele define, entre outras decisões, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros para um dia da economia brasileira, que é a taxa de juros que determina quanto você vai pagar no financiamento da tua casa, do teu apartamento, do teu carro. Quanto menor a taxa Selic, e ela desde o governo Temer está caindo, né, a cada dia, as menores taxas da história. O Brasil sempre teve uma política tributária muito alta, e a taxa Selic ela tem caído gradativamente, né? Quanto menor a taxa Selic, mais barato é o dinheiro, menor é a taxa de financiamento. Quanto maior a taxa Selic, mais caro é o dinheiro, maior o financiamento. Pô, então por que aumentavam a taxa Selic? Para conter a inflação. Não dá tempo aqui de particularizar, mas quando você tira dinheiro, os preços diminuem por uma questão de oferta e procura, e a inflação cai. Perfeito? Então, quando cai a economia e seus laços históricos na prova, é exatamente isso que vai cair. Abraços, força e honra, muito obrigado por estar aqui comigo até agora.
E muito obrigado pela paciência que você teve em me acompanhar. Eu estou com você até a sua aprovação.